Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, com o texto de Lucas 10, de 1 a 7. Depois disso, o Senhor Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto ensino de Jesus. É interessante como Jesus, ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, é o Deus conosco, é o Deus feito homem, não deixa de ser Deus ao se fazer homem, e em si tem duas naturezas, e Jesus, ele vem nos ensinar o caminho de retorno à casa do Pai, o seguimento do seu Evangelho. E que coisa maravilhosa o Senhor mostrar aqui que os seus discípulos são também corresponsáveis de levar a outros filhos de Deus à salvação. São aqueles que Jesus escolhe para fazer parte do seu ministério, para fazer parte da sua missão. Jesus vem declarar que abençoa, que unge aqueles que aceitam o seu chamado e glorifica a Deus porque cada um diz o seu sim. Olha que coisa linda quando Jesus diz, ele chama 72, aqui nós já rezamos com esse texto, quando quer dizer que eram as nações conhecidas na época. Se pensava que existiam, ou deveria existir na época, 72 nações. Já está dando o entendimento que Jesus deseja, quer que o seu evangelho atinja a todo o mundo. E de 2 em 2, para mostrar que a evangelização, ela deve levar a essência da igreja. A igreja é a comunidade. A igreja, ela não é algo isolado, mas Jesus, ao fundar a igreja, ela funda numa comunidade como comunidade. E a evangelização deve ser assim. Ninguém deve evangelizar por conta própria. Ninguém deve ser autônomo na evangelização. É preciso ser preparado depois disso, ou seja, os apóstolos, os discípulos estão sendo preparados para a missão e Jesus os unge e os envia 2 a 2 como comunidade. Que graça! Jesus nos dá o caminho e essa unção, ele faz algumas recomendações. E a primeira delas é mostrar que todo cristão, que todo missionário, ele é um mensageiro da boa nova, um mensageiro da paz. Ele vem trazer a paz daquele lugar, ele vem trazer a paz àquelas pessoas. Que belo ensino o Senhor está dando aos seus discípulos. Não se dividam, não polemizem, não discutam, levem a paz. Essa é a primeira saudação ao vocês chegarem. Desejem a paz, peçam a paz de Deus a essa família, a essas pessoas, aonde vocês estiverem.
Se eles não forem, se não quiserem acolher a paz, ela voltará sobre vocês, voltará para vocês. Então a paz vai prevalecer. Você vai ser esse mensageiro, você vai levar a boa nova de Jesus Cristo, vai levar o Evangelho e vai dizer assim para eles: a paz esteja contigo. Aqui a gente já pensa em nós. Sim, porque Jesus pede ao Pai que mande operários para a sua messe, que ela é muito grande. Hoje nós vimos aqui, é um dia especial, o dia de São Lucas, ele é um também desses missionários, desses discípulos, e o Senhor está ensinando aos seus discípulos daquela época, mas ensina para nós também, como seus discípulos. Precisamos, antes de tudo, sermos formados. Como é que nós somos formados? Participando de um movimento da igreja, participando de uma paróquia, participando de uma comunidade, participando de um grupo de oração, participando de uma caminhada vocacional. Nós estamos sendo formados como os primeiros discípulos foram formados. E depois de formados, agora nós recebemos a unção de sermos também discípulos. E o que é interessante, a primeira graça que nós devemos levar como missionários é a da paz. Sermos missionários, mensageiros daquele que é a paz do mundo. Jesus é a paz do mundo. Jesus é Deus, é Ele, só nele encontra a paz do mundo. E aqui não é a ausência de conflito, não é a ausência de guerra, é muito mais do que isso, porque nós podemos ter problemas, nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter tribulações, mas o nosso coração pacificado, confiante em Deus, de que não estamos sós. O príncipe da paz, ele está conosco, pacificando o nosso coração, amorizando o nosso coração, para enfrentarmos as dificuldades, as tribulações. Mas é interessante que Jesus clama ao Pai por operários, porque a messe é muito grande. Nós pensamos na nossa casa, é uma grande messe. Nós precisamos ser operários do Senhor. Nós precisamos ser mensageiros da paz nas nossas casas. Nós não podemos trazer nada que possa polemizar, nada que possa causar transtorno, causar discussão, causar briga. Temos que ter muito cuidado. E aqui, para que isso não aconteça, que haja o respeito mútuo. Esse momento que a gente vive sempre momentos políticos de divisão. Mas isso não é o cristão, isso não é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não pode polemizar, o discípulo de Jesus não pode levar decisão, o discípulo de Jesus não pode levantar bandeira que traga divisão, que traga confusão, que traga transtorno. O discípulo de Jesus, não importa em que circunstância for, ele é um mensageiro da paz e do amor. Ele é um mensageiro da boa nova, ele é um mensageiro do Evangelho. Esse apelo que Jesus faz ao Pai, que envia operários, nós devemos escutar. E nós que temos a graça de diariamente termos oração, fazermos oração com a palavra de Deus, precisamos tomar posse disso. Somos discípulos de Jesus, mensageiros da paz e do amor. Que a nossa presença, onde estivermos, seja uma presença pacífica, seja uma presença amorosa, seja uma presença de que traga o bem àquelas pessoas, que elas se sintam bem, e não que a nossa presença seja revoltante para as pessoas, seja de polêmica, de discussão. Que a nossa presença seja mensagens de paz, de harmonia e de amor. Que compromisso então nós fazemos agora com o Senhor? Façamos esse compromisso de sermos mensageiros da boa nova, mensageiros do Evangelho, mensageiros da paz, mensageiros do amor, com a nossa presença e com o nosso falar. Depois, contemplemos
as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, e hoje, de maneira especial, de São Lucas, o Evangelista, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.